Bom, tá gravando, tá, pessoal? Antes da gente começar efetivamente sobre contas de floresta, eu queria falar com vocês sobre o trabalho que a gente vai fazer da disciplina, tá? Então, o que eu pensei em fazer com vocês para apresentar na última aula, né, aquele seminário da última aula? Eu vou colocar lá no Moodle também, isso aqui tudo lá para vocês, já para vocês irem pensando. O que eu pensei? Pensei em fazer uma conta bem simplificada, e aí ela está bem simplificada mesmo, de contas de água em unidades da federação. Ah, em todas? Não, não. Vou escolher uma e fazer. O que seria essa conta que vocês vão gerar? Eu simulei essa atividade para o Ceará, tá? Então aqui, ó, o que eu queria, primeiro, é gerar uma conta de estoque simplificada, né? E aí eu escolhi o ano 2007, vocês poderiam escolher o ano que fosse, tá? Da seguinte grupo: o que é captado pela atividade econômica e e quanto é retornado pela atividade econômica. Na verdade, isso aqui é uma conta até de estoque e fluxo, né? Eu não estou partindo dos estoques, eu estou partindo só das adições e subtrações desse estoque, mas também não estou trabalhando entre o meio ambiente. Estou trabalhando o meio ambiente para a economia. Então, é a captação e o retorno apenas, né? Então, quanto em 2007 foi captado pela atividade econômica em hectômetros cúbicos, que é a unidade que a conta usa. Então, 1.910 hectômetros cúbicos foram captados pelas atividades econômicas. Quais? E aí eu coloquei aqui, ó, domicílio. Então, quanto o uso das famílias consumiu de água, da indústria de transformação, depois eu vou mostrar como é que a gente acha isso, da mineração, da geração hidroelétrica. Eu vou conversar com vocês que eu não consigo fechar isso aqui, mas dá para fechar, mas eu vou mostrar como é que é. Da geração termoelétrica, do uso animal e da agricultura irrigada, tá? É isso aqui no Ceará, tá? E também quanto eles retornam dessa dessa captação para o meio ambiente, né? Também nesses tipos, nessas atividades econômicas, tá bom? Essa é a primeira tabela que vai ser gerada. Como se gera essa tabela? Bom, primeiro, a grande fonte de informação sobre isso é o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos da ANA. Tá? Essa é a grande fonte de informação. Tá? É meio difícil de achar lá dentro, eu já fiz aí um caminho das pedras para a gente dar uma olhada. Tá? Vou abrir ele aqui para vocês olharem. Então, estou aqui, né? snirh.gov.br, esse é o link para o sistema. Ele tem várias questões aqui dentro, tá? Baixar dado, consultar sistemas, tem várias questões. Deixa eu entrar aqui em baixar dado. Ah, aqui, o que você vai ter aqui que a gente não usou, mas vocês mais à frente, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa. As massas d'água, a agricultura, né? O pivô central tem várias informações de consumo, né, que são usados, né, para isso. Então, aqui em massa d'água você vai achar os corpos hídricos, né, o volume, né, ou seja, o estoque dos reservatórios. Tá? Deixa eu. Parará, consultar sistemas, baixar. Não. Deixa eu ver se é explorar indicadores. Ah, tá. Em explorar indicadores, você tem várias outras questões aqui: monitoramento Covid, valores cobrados de arrecadação arrecadados com a cobrança, indicadores do ODS 6 e um aqui que é de usos consultivos da água no Brasil de 1931 a 2030, que é uma previsão. Eu vou clicar aqui nesse e ele vai mostrar um painel. Esse painel é difícil, ou pelo menos eu não achei como você retirar a informação dele. Depois eu vou mostrar como é que você acessa a planilha para isso.
Então, aqui já mostra muito do que a gente vai usar ali. Então, ou seja, aqui deixa eu ver aqui a data aqui em 2017, já tem marcado, se eu botar aqui em 1940, tá? No Brasil, ou seja, quanto por cento de retirada, aí vocês vão ter que fazer uma continha, tá? Porque aqui está em quanto é retirado por segundo. Então, é retirado por segundo. Aqui está o valor percentual, né? Não, está aqui, ó. 32,32 metros cúbicos por segundo para uso animal no Brasil como um todo. Vocês vão ter que converter isso para o estoque. Então, se 32,32 metros cúbicos de água por segundo, então a cada segundo você vai somando 32,30 até você achar o valor final do ano. Né? Então você vai ter que pegar esse valor, né? Multiplicar, tá em segundo, por 3.600, que aí vai chegar em hora. Depois multiplicar por 24 para fechar o dia. Depois multiplicar por 365 para fechar o ano. Aí você vai o quanto estocou, na verdade, o quanto foi retirado, na verdade, né, de água em metro cúbico daquele ano. Tá? E depois também você vai tirando de 3 em 3 zeros até chegar no ponto. Tá? Então, aí, bom, aqui tem toda a retirada e o consumo. Então, se eu retiro o consumo, a diferença vai ser o retorno para a natureza. Tá? Por região e por estado. Eu escolhi aqui o Ceará. Vou botar aqui 2017. Oi? Repete essa informação da conversão, porque cortou todo esse trecho. Tá, vou abrir aqui. Olha só, para você fazer. Lá, tá dando? Deixa eu pegar a caneta aqui. Lá tá dando deixa eu ver aqui também, metro cúbico por segundo, certo? Para você saber quanto metro cúbico por ano foi retirado, você vai pegar aquele valor lá, sei lá, X lá, quanto é dependendo de cada um. Se está por segundo, se eu multiplico isso por 3.600, é quantos segundos tem em uma hora. Então, quando eu pego aquele valor lá, 32 metros cúbicos por segundo, eu multiplico por 3.600, eu sei quantos metros cúbicos por hora. Depois eu vou multiplicar isso por 24. Tá? Por quê? Porque é quantas horas tem no dia. Depois eu multiplico isso por 365. É uma estimativa, né? Porque é quantos dias no ano. Então você vai saber, dentro dessas atividades que estão lá, quanto foi captado de água naquele ano. Se capta 30 e poucos metros cúbicos por segundo, no total de um ano, quanto vai ser captado? Tudo bem? Só que isso está em metro cúbico. As contas elas são disponibilizadas em hectômetro cúbico. Tá? Então, como é que você faz essa conversão? Se você for olhar lá na tabela, né, você tem quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, está sendo cúbico e metro cúbico. Desculpa a letra aí, mas com o mouse é difícil. Então, se você tem um valor, né, que deu, lá, deu um valor de. Aí você vai preencher de 3 em 3 lá. Deu. Essa multiplicação aqui deu. Vou chutar aqui, tá? 32. 0, 0, 0. Tá? Isso aqui é um 0. Tá? Pode ser qualquer outro número. Você vai botar isso aqui de 3 em 3 ali, ó, começando pelo metro cúbico. É metro cúbico. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 320. Então, esse 320 milhões de metros cúbicos são 320 hectômetros cúbicos. Tá bom? Você tem uma unidade de velocidade que você vai transformar ela para velocidade deixa de ser velocidade, mas é metro cúbico por minuto por segundo. Você vai transformar ela em metro cúbico por ano, através disso aqui.
depois para hectômetro. Tá? Tudo bem? Bom, aqui só para vocês verem, então você tem lá, né, informação de abastecimento urbano e rural, eu juntei isso tudo em domiciliar, indústria de transformação, agricultura irrigada, mineração, termoelétrica e o consumo animal, uso animal. Tá? Mas vocês vão ver, vocês não vão achar nada aqui para fazer download, eu gastei um tempo aqui procurando, tentando achar isso, não. E aí, se você for acessar a publicação, vai ver isso aqui em PDF. Só que aí tem aqui, ó, acesse aqui os metadados. Aí vamos lá para os metadados, tá? Nos metadados você vai achar essas informações, tá? Um link para o download, tanto de, se você quiser, arquivo shape, quanto de tabelas Excel, tá? Então, ó, uso consultivo da água do Brasil, tá aqui ele abriu geral, né? Tem várias questões da ano, metadado da ano. Vou abrir aqui, aí aqui tem várias informações aqui, ó, né? Resolução da ANA, então tem aqui em PDF, as séries históricas de uso consultivo. Então, o que a gente está usando aqui? Deixa eu achar aqui. A montante não é por município. Acho que é essa aqui, a demanda hídrica total estrutural por município. É isso mesmo. Vou clicar aqui, eu vou baixar ela. Eu já tenho ela, está vendo anda demanda? Eu já tenho ela aqui. Vou baixar aqui, abrir aqui enquanto ela está baixando. Eu já tenho ela aqui no meu mapa. Ah, quando está baixando lá, está abrindo lá outra coisa aqui, ó. Demanda hídrica total setor município. Geodatabase, você consegue abaixar isso aqui também. Então, você também tem essas informações em Shapefile, tá? Aqui já foi que eu cortei. Tá aqui, ó. Esse arquivo shape, né? Aquela da demanda hídrica, ele faz o quê? Eu vou limpar aqui os meus filtros aqui. Ele mostra todos os anos, todos os municípios, né, dos estados. E aí tem, ó, aqui vai ter um campo do que é cada um, ó, retirada humana, consumo e retorno, retirada, consumo e retorno, retirada, consumo e retorno, por município. Então aqui você vai ter, vamos lá, eu quero saber em 2017 também, 2017. Mas eu quero saber de, sei lá, Alagoas. Tá? Aí tem aqui, ó, em metros cúbicos por segundo. Então tem todo aqui a informação de Alagoas para os municípios. Eu vou fazer um somatório aqui. Essa é a retirada, ou seja, a retirada, voltando aqui para, né, retirada para, como é que chamou? Consumo humano, retirada humana urbana. Tá? A retirada humana por ano vai ser o somatório disso aqui em metros cúbicos. Foi o que está aqui. Ó. Tá? Tá aqui. Ó. 5 metros cúbicos por segundo, né? Os domicílios urbanos do estado de Alagoas consomem de água. Claro,
Isso tem aqui, pode ver qual é o município que consome mais e tal, que é o Maceió, né? 2,15 metros cúbicos por segundo, né? Mas esse é o total, e aí que você faz a conversão daquilo. Com metros cúbicos por segundo vai ser igual a esse valor, vezes 3.600, vezes 24, vezes 365. Opa, é consumido, vou até botar aqui um pontinho para a gente ler melhor, né? É retirado dos recursos hídricos do país, do meio ambiente, para consumo das famílias, retirado do meio ambiente, não, porque ela retira, pode retirar da outra atividade econômica que é abastecimento, tá? Mas o que ela consome desse recurso é 160.531.677 metros cúbicos por ano. Para transformar isso em hectômetro cúbico, é pegar esse valor e dividir 3 por 6 zeros. Então tá aqui, ó, né? Por ano, né? Alagoas consome, retira do recurso, consome esse recurso natural, a água, 160 hectômetros cúbicos. Tá? Então é você pegar isso nessa planilha, calcular isso em relação à retirada e retorno. O retorno você vai ver que é a diferença, então quanto ela consumiu, a gente não está avaliando isso. Então, quanto ela retira e quanto ela devolve. Quanto ela retira e quanto ela devolve. Consumo humano, urbano, consumo rural, indústria de transformação, mineração, termoelétrica, consumo animal e agricultura e irrigação. Tá? Então também tem aqui nessa planilha o que é cada um desses. Tá? Professor, Ok? Diga. o fato de algum desses dados, alguns municípios, no caso exemplificado no anterior, não terem dados, não influencia na análise? Qual município que não tem dado? Não, aqui, ó. Vamos lá. Pega a Batalha, aí chega aqui em retirada. Batalha. Retirada Sim. do. É porque não tem mineração nesse município. Não retira. Porque aqui tem mineração. Faz aqui a Tá? mineração. Esses Porque não tem essa pontos atividade econômica lá. Tranquilo. Enquanto esse zero não quer dizer falta de dado, não, né? Quer dizer que não tem. Não tem. Ele não tem mineração naquele município. Então Como não tem, ó. Não tem termoelétrica. Não tem termoelétrica. Então, se você for, provavelmente aqui está zerado tudo. Não tem termoelétrica. Não significa, mas ele não consome energia. Não é isso. Não tem termoelétrica naquele território consumindo os recursos. Aí a gente vai ver, né? Ele não retira a água porque não tem termoelétrica ali naquele território, que é de Alagoas. Se você for para outro, vai ter ainda, entendeu? Tá bom? Entendi. Deixa eu ver se tem algum outro zerado aqui. Ó, aquele município também não tem agricultura. Aqui. Esse aqui também não tem. Qual vai ser esse aqui? Inhampi. Tá? Não tem agricultura. Tá bom? Show. Tá? Então, isso aqui já vai ser suficiente para preencher esses campos aqui. Faltando o quê? Faltando energia hidrelétrica. Por que falta energia hidrelétrica? Como é que a gente consome energia hidrelétrica? Vamos lá. A captação, ou seja, de água para energia elétrica, ela é feita de uma outra forma. Como é que é a captação? Quanto efetivamente aquela atividade consome de água? Ela vai consumir a partir da evaporação daquele espelho d'água. Aquele espelho d'água não existia, ele gera um espelho d'água ali muito grande e parte daquele recurso natural, né? Aquele recurso, aquela água que está ali, ela está ali por causa da usina hidrelétrica e há uma evaporação maior. Então você precisa calcular, precisa saber quanto evaporou. Na verdade, quanto evaporou. E aí você vai partindo de indicadores, e aí você tem aqui, lá no INEMET, eu achei no outro dia, separei aqui, depois eu não achei de novo, aí ontem eu fui fazer, só que não deu tempo de eu
fazer isso. Durante a semana eu vou dar mais uma olhada, depois até passo mais algumas informações da onde teve a evaporação, né? Ou seja, é uma evaporação média de uma determinada área. Então, evaporou no ano de 2017, não sei se é muito ou pouco, eu peguei aqui um dado, depois eu não consegui replicar ele, deixar. 1.684 milímetros em 2017 no Ceará. Tá? Quando a gente faz, aí a unidade de medição a gente tem que ver, né? Eu não consegui verificar, porque quando a gente pega precipitação, choveu 5 milímetros hoje. O que é chover 5 milímetros hoje, né? É uma unidade de medida que você tem, que você coleta dentro de 1 metro quadrado, né? Essa é a altura de 5 milímetros. Então, em 1 metro quadrado de 5 milímetros, você acha o volume, né? Então, a cada metro quadrado, choveu tantos milímetros, né? Então, a cada metro quadrado, evaporou quanto? Ok? E aí você precisa, lá na ANA, também tem as áreas do reservatório e a vazão, que é uma outra questão. Você vai precisar da área dos reservatórios. Lembra quando eu abri aqui, ó, que no portal tinha em baixar dados, ó, as massas d'água? Aqui você consegue, tem uma tabela com as massas d'água por estado, e aí você vai ter volume, espelho d'água, então você vai ter isso, você vai conseguir fazer uma estimativa de quanto evaporou. Tá? E aí quanto aquela atividade econômica consumiu daquela água por ela ter aquele espelho d'água ali. O retorno já é diferente. Tá? Por que já é diferente o retorno? Porque não é a precipitação. Porque quando faz a precipitação não é só, não consigo separar, essa precipitação vem só daquele espelho d'água que evaporou. Então, essa precipitação, então esse retorno vem daquele estoque que o reservatório fez e começou a devolver a partir da passagem, a vazão da represa. Peraí que está com aquele desenho por cima aqui, peraí. Né? Então, a gente tem que olhar a vazão da represa. Isso também tem lá nos dados da ANA, porque ontem eu não consegui fechar isso tudo, né? Para fazer esse teste, para ver se está tudo funcionando. Depois eu não vou fechar. Aí você vai ter a vazão da represa, aí vai ser o quanto ela vai retornar para o meio a partir da vazão da represa. Tá? Então, essa é a ideia da primeira tabela. Não é muito complicado, assim, o mais difícil aí é a parte mesmo da geração de geração hidrelétrica. Tá? Os outros têm todos nessa tabela, é consolidar, escolher um estado, consolidar e montar essa tabela para a gente ter essa ideia. Tá? E a segunda é de uma tabela de recurso e uso híbrida muito simplificada. Muito simplificada. Tá? Mas que seria interessante para vocês terem uma ideia dessa questão monetária também. Tá? Então, claro, ali não está aqui, não está só monetária, mas tem algumas avaliações monetárias também. Então, eu tenho uma população brasileira. Eu tenho como conseguir essa informação da população brasileira no Ceará em 2017. Né? Então, qual é o consumo? Aí eu transformei para litro, para ficar uma coisa mais próxima desse resultado, por habitante por dia. Tá? Então, 167 litros per capita por dia no Ceará. Tá? Em 2017. Baseado em quem? Baseado naquela tabela anterior, que me diz qual era o volume consumido, capta quanto eu tenho de população, eu chego nisso. Tá? Em relação à indústria, o valor bruto da produção industrial. Então, a produção industrial, o valor bruto do processo de produção industrial, em 2017, no Ceará, foi, sei lá, esse valor aqui, trilhões, é o valor de produção, quanto produziu ali. Né? E aí eu pego esse valor, né, e peguei, e a gente vai ver onde eu pego esse dado, por metro cúbico. Então,
para gerar 319, né, o valor de produção, o valor bruto da produção industrial, de 319 por metro cúbico consumido. Tá? Poderia ser por litro? Poderia, mas o número vai ficar um pouco maior. Mas por metro cúbico também funciona. A mesma coisa o valor bruto da produção mineral. Quanto foi o valor bruto da produção mineral e quanto isso gera, ou seja, quanto é o valor por metro cúbico. Da energia ainda não fechei, eu tenho o valor da geração de energia no Ceará, tá? Por hidroelétrica. Aqui eu esqueci de botar a energia hidroelétrica, aqui é térmica. Tá? Você vai ver que dependendo da região do Brasil, esses valores vão ser diferenciados. Tá? Na geração de energia hidrelétrica também, quantos gigawatts por metro cúbico? Então, gerou 3 gigawatts por metro cúbico de água consumida para a termoelétrica, e aí vai ter depois da energia hidrelétrica. Para a produção de origem animal, ou seja, quanto foi o processo de produção por origem animal, então, né, quanto é o valor do metro cúbico de água que foi utilizado para a produção de origem animal e também para as lavouras. Né? O quanto foi o valor para o Ceará. Tá? Aonde esses dados se encontram? Eu pensei que eu tivesse feito uma figura. Vamos lá olhar. Então. A maioria dessas informações está no site do IBGE. Tá? Então, lá no Cidra, nossos sites, Cidra. Então, eu quero saber a população. Sim, vocês vão lá e vão fazer a pesquisa na população. Né? População não pode ser a do censo, porque a do censo tenha, né, 2010, 2000, 2010, que a gente tem a estimativa de população. Então, eu estou dando o estudo estatístico que estima quanto vai ter de população por ano. Né? Então, vocês vão lá, vão abrir. Aí a geração é uma tabela bem simples, que isso é do Estado. Né? Então, população, 2017, acho que já está até marcado aqui. Né? Ceará, que foi. Tá simples. Eu não botei para visualizar, porque é só pegar o valor. Então, está aqui. Quanto tem de população, teve população em 2007 no Ceará. E para todas as outras que vocês queiram fazer. Vamos lá. Economia, agropecuária, pecuária. Ele vai abrir aqui, eu vou em tabelas. Produção, cultura, produção de origem animal por tipo de produção. Acho que é esse aqui. Valor da produção. Tá vendo? Eu vou tirar isso aqui. Valor da produção, dependendo do ano com a unidade, então está em R$ 1.000. Né? Então tem que multiplicar, cuidado. Total da produção, que aí tem vários, eu não estou simplificando. Né? Aqui, eu estou simplificando, na verdade. Visualizar, aí vai dar o valor. Ó, Ceará, quanto foi da produção em R$ 1.000. Tá? Tem mais 3 zeros aqui. Bom? Tem mais. Mesma coisa para agricultura, para mineração. Nível de mineração. Indústria também, o produto, então você consegue aqui. Na tabela das contas tem indústria de transformação, indústria de construção. Tá? Eu não achei o estoque, os fluxos de água para de construção, então eu nem botei, teria que pesquisar mais, não deu tempo, então vamos ficar só na indústria de transformação dele. Deixa eu ver aqui se acho que é em produto. Eu acho que são dados de empresa. Produção de vendas. 16 a 19. Tá aqui. Bom, o período que eu quero. Eu acho que aqui você seleciona. Quero o valor da produção. Valor produção, tá vendo? Vou tirar isso aqui. O que eu quero? Todo o valor de produção. Extração de carvão. E aí, extração de petróleo e gás. Deixa eu ver se foi nessa. Extração de minério de ferro. Tá vendo? Alumínio. Então eu vou marcando o que eu quero aqui. Todos
Demonstração de carvão, eu acho que ver aqui, aí você escolhe o que você tem aqui, o que tem. Ó, aplicação de produtos cerâmicos, você escolhe de mineração. Eu acho que nem foi esse aqui que eu gerei, não, tá? Não tá nem marcado aqui, deixa eu ver se eu acho em outro lugar. Mas, assim, pesquisando aqui, vocês vão achar essas informações na PEGS, a PEGS é pronta. Pesquisa, economia. Acho que é ali mesmo, você pega a parte de valores de mineração. Tá? A mesma coisa para agricultura. Então você vem aqui, ó, produção agrícola municipal, você vai nas tabelas, né, a última informação, ó, informações sobre cultivo permanente, temporária está separado, eu vou direto aqui, ó, temporária e permanente. Eu quero o valor, né, da produção. Ó, o valor da produção está aqui, total, eu não quero separar em um. E o ano já está marcado. Ah, isso aqui eu não lembro que se eu falei da outra vez para vocês, que eu não mostrei o cedo. Se eu clicar na unidade da federação aqui, dar uma visualização, ele vai mostrar todas. Tudo bem, você vai lá e pega como você quer. Se não, você pode, clicando aqui, ó, abre essa outra tabela, e aí você, só clicando aqui, não é clicando no quadradinho, não. Tá? É clicando aqui. Você clica aqui, aí você marca, Ceará. Visualizar, só vai vir o Ceará. Tá? Tá aqui o valor em R$ 1.000. Tá bom? Então, tem essas informações que estão aqui, né? E aí vocês vão levando e vão montando essa tabela de modo que vocês possam ter no final essa tabela muito simplificada, híbrida, para ter uma ideia por estado, e aí o estado que vocês escolherem, para geração dessas informações. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui, não esse simplificado, vou botar o texto lá, vou criar uma atividade no Moodle hoje à tarde. Então, forme grupos de no máximo 4 alunos, escolha um estado, certo? Gere a tabela simplificada de estoques e fluxos, na verdade, ali, e gere uma tabela simplificada híbrida também. Tá? Montem isso e, no último dia, a gente vai separar, e aí eu vou ver, a gente vê, vocês estão em torno de 20 alunos, vão dar uns 5 grupos, talvez. E aí eu vou fazer a marcação de tempo, tá? Para isso, e não pode passar, vai ser vocês vão ter que se concentrar, porque na última atrapalhou o mundo, passaram o mundo. Então isso é uma outra coisa também para vocês exercitarem na defesa, tá? Da monografia. É meia hora, é 20 minutos de defesa, é meia hora, é 20 minutos, não pode passar. Então também vou pegar nisso e aí Professor, sei, vai ser quanto tempo de apresentação? deve estar em torno de, olha, se forem 5 grupos, se a gente botar 5 grupos, vai ser em torno de 15 para dar um pouquinho de tempo para a gente falar depois, entendeu? Em 15 minutos. Não precisam assim fazer como mais um artigo. O que eu quero é que vocês montem, que vocês mostrem aonde vocês pegarem o dado. Eu vou botar isso lá, que a apresentação deve apresentar a tabela, apresentar onde vocês consumiram esse dado, como vocês pegaram esse dado, né? Vocês já viram um pouquinho de como é, né? E fazer no final uma análise em relação a isso. Tá? E aí fazer no final uma análise daquele estado perante a região, como saiu lá já na publicação. Claro que lá tem algumas coisas um pouco diferentes, mas quanto a gente pode fazer uma conexão entre aquele estado e a região que ele se encontra. Tá bom? Eu vou colocar isso detalhado lá no Moodle hoje à tarde. Tá bem? Alguma pergunta? Naquela parte de geração hidrelétrica, eu fiquei em dúvida sobre por que não utilizar os valores que já são dados lá, ou não tem esses valores mesmo. Não tem esses valores lá. Ah, tá. E por que a gente Tá? tem que considerar a variável evaporação se os outros a gente não está considerando as variáveis?
Porque ali você capta direto. Você vai lá, você na indústria de transformação, você capta a água direto. A geração hidrelétrica ele não capta a água para gerar. A água passa no fluxo ali. Está dentro do rio, do recurso natural dela. Qual é o impacto que a usina faz? É criar um espelho d'água. Esse espelho d'água aumenta a evaporação, que é uma retirada do meio. Mas ela aumenta aquela evaporação por aquela atividade econômica. Por isso que é diferente. Tá? Por isso que precisa pegar a evaporação média do estado naquele ano e pela quantidade de espelho d'água, de massa d'água que existe aí, metro quadrado, definir qual foi o volume de água que foi evaporada. Entendeu? Tá. Que é diferente do outro. No outro, o cara foi lá na mineração, foi lá e retirou tantos litros de água. Tá? No retorno da hidrelétrica, aí o retorno é quanto aquela água que está estocada passa e volta para o próximo, né? A bacia, né? Para a continuidade da bacia hidrográfica partindo dali. Então você tem que ter a vazão. E eu já achei isso uma vez procurando. Ontem à noite eu não consegui achar de novo para montar, mas essa é a ideia. Você consegue achar isso na ANA de vazão, do metro quadrado e no NEMET a evaporação. Tá? Tá. Professor, vai ser dia 15/12, né? A apresentação. É o último dia de aula. Isso. E só apresentação mesmo, nada de parte escrita. Não, só apresentação. Vou mostrar as tabelas. Na verdade, o que eu quero lá? Vou botar. Vocês vão publicar no dia 15 no Moodle as tabelas. Tá? Ser gerado. E aí vocês vão fazer a apresentação. O que eu quero que vocês entreguem são as tabelas. Qual é o objetivo disso? Porque a grande questão é o dado original. Né? Então a gente vai ver que as contas, mesmo que a conta seja gerada, incorporada às contas nacionais que são produzidas pelo IBGE, existe toda uma atividade antes que a ANA faz, que é da importância que a ANA tem para as relações dos recursos naturais, de você ter, imagina, né? Como é que a gente poderia fazer isso se a gente não tivesse uma tabela como essa? Né? E você poder avaliar o teu município, né? Ou municípios de uma determinada região. Tá? Ah, mas não tem disso, falta de... Ok, mas você já tem bastante questão ali que você começa a trabalhar. E, na verdade, as outras que tem, você pode trabalhar também a partir de, de constantes. Né? Então eu tenho um valor médio eu tenho um reservatório que está medindo aquele reservatório de alguma forma de volume. Eu posso estender aquela ideia de percentual de volume para outros em volta dele, você criar indicadores. Na verdade, não são indicadores, né? São parâmetros para você passar para outros, entendeu? Então, é a tabela e a ideia de, tem que juntar esses dados, tem que olhar, tem que analisar, cuidado com unidades, juntar e você tem uma tabela para o teu estado. Ou seja, você já sabe ali, né, de uma forma, quanto de água é recaptada e quanto é retornado para o meio. Simplificado, porque a gente teria que ver aí e até a diferença, o quanto fica que é consumido naquela atividade ali. Tá? Eu não tenho certeza, eu teria que dar uma olhada no metadados se o que é consumido, ele é consumido e depois é retornado entre a economia. Tá? O retorno ali é direto só para o meio ambiente. Eu preciso depois confirmar agora, fiquei na dúvida. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Não, professor, à medida que a gente for fazendo, a gente vai comunicar. Tá bom. Eu vou dar ainda, durante a semana, mais uma olhada nessa geração de energia que eu não consegui fechar, para simular, para ver, não, dá para fazer, em quanto tempo, né, dá para fazer. E se é viável, eu simulei isso aqui e tudo, aí só falta fechar a energia, mas é tranquilo. Ok? Vamos para contas de floresta?
Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tá, deixa eu parar de gravar aqui.